Nessa noite, queridos, eu estou com muito temor de transmitir algo para os irmãos. A gente é como o vento, né, que diz a palavra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles movidos pelo Espírito de Deus. Quando nós vínhamos na sexta-feira, e eu nunca saio depois do almoço, mas nessa sexta eu saí, chegamos bem tarde aqui. Mas enquanto vínhamos, tivemos a notícia de que alguém próximo ao Robson e à Mariana faleceu. Alguém bem próximo mesmo deles, e que foi uma morte muito chocante. E eu queria te perguntar, naquela hora que eu ouvi que era um jovem de 20 anos? Um jovem de 20 anos, acabou de passar por uma faculdade, era isso? Toda uma vida pela frente. Perdeu a vida num acidente de trânsito, num acidente de rodovia, de carro. Como motorista, ele morreu na hora, instantaneamente. E eu lembrei de uma frase de Paralama de Caminhão. Nessa hora eu lembrei de uma frase de Paralama de Caminhão, que será o título da mensagem hoje. Quer arriscar, irmã Poliana? Qual era a frase que eu ouvi na hora? Não. Essa é boa também. Qual foi? Qual foi a frase que o Espírito deu uma pancada assim em mim, que eu colei no banco do carro? Emerson, qual foi a frase, você que é motorista de caminhão? Vou ajudar você, vou dar uma dica. É caminhão de crente. Foi quase, não foi. Foi quase, Marco. Quase. Essa foi a do Marco, a primeira. Os irmãos que não estão acompanhando aqui, os irmãos, mas eu ouvi uma frase. Né? O Pedro e a Janete estão fora, porque eles estavam no carro comigo. Pode baixar a caneta. Qual foi, Ivete, a frase? Não. Porque talvez você não está vivendo esse momento que eu estou vivendo, você pensa nessas coisas, mas eu estou vivendo um momento muito forte no Espírito acerca de Jesus, acerca da salvação, acerca da urgência de Deus para salvar pessoas, acerca da igreja voltar ao princípio para o qual ela foi estabelecida. E a frase que eu ouvi é: só Jesus salva. Mas quando isso veio ao meu coração, é o que eu vou compartilhar, o que eu senti é o que eu vou compartilhar. Mas eu creio que o Espírito tem que ser o que ministra. Então eu queria ouvir nessa noite, quando você ouve essa frase, só Jesus salva, o que vem à sua mente? O que você pensa? Rapidamente, 2, 3 irmãos aqui, me ajudem. Mais, o que vem? O que você pensa que essa frase significa? Pensa na cruz. Que todos que você queria que já tivessem aceitado, ainda não aceitaram. Você pensa em todos eles, porque eles ainda não aceitaram. Eu gosto dessa palavra prioridade, irmã Poliana. Gosto muito dela. O que mais? O que você pensa, Zé, quando você ouve essa frase, só Jesus salva? O que vem no seu coração? O
que tem muita gente enganada. Isso é muito bom. É real. Precisamos nos preparar. Pense em evangelizar. Sabe, queridos, qual é o grande temor que eu tenho? É que essa frase se torne apenas uma frase de efeito. Uma frase de para-choque de caminhão. Que a gente ouve, acha legalzinho, acha interessante, mas não fazemos nada a respeito. E isso é desesperador. Sabe por quê? Porque os pais desse jovem jamais imaginaram que poderiam perder o seu filho querido aos 20 anos de idade. Porque o amanhã não pertence a nenhum de nós. Porque tem tanta gente enganada, achando que tem o amanhã. E aí a gente, como igreja, fica preso nos nossos sistemas, na nossa forma de reunir, no nosso culto, na nossa estrutura, e começamos a... É tão perigoso isso, eu não sei, eu tenho temor de não conseguir dizer a você o que eu quero dizer, se não te provocar, se não te fazer querer sair correndo hoje daqui e falar de Jesus para alguém, porque isso deveria ser a nossa atitude como cristão. O nosso temor, irmã Mariana, é muito grande em ser inconvenientes quanto ao Evangelho, mas o Evangelho de Jesus, se compreendido nesta frase, ele precisa ser inconveniente. Ele precisa. Sabe quando você está num grupo de pessoas em que uma criança que não é sua está correndo o risco de se acidentar, você faz alguma coisa a respeito ou você diz, deixa que a mãe cuida? Você corre, socorre, você se atira, você faz alguma coisa? Sim, nós fazemos. Mas quando nós ouvimos a frase, só Jesus salva, isso não provoca nada em nós. E isso me diz que tem alguma coisa errada comigo. Porque se isso não provocar nada em mim, tem alguma coisa errada comigo. Não estou dizendo, irmã Valéria, que a partir do momento que você começar a declarar que só Jesus salva, todas as pessoas que ouvirem vão se agradar de você. Que elas vão reconhecer e se atirar aos pés de Jesus. Não é isso, porque não é isso ao longo da história da igreja. Mas se você observa a história da igreja, nos primeiros anos, essa frase fazia muito sentido, porque ela movia a igreja dos primeiros anos, dos primeiros séculos. Eles eram pessoas inconformadas, incontroláveis no Espírito Santo, para pronunciar, para proclamar, para declarar o Evangelho, porque eles compreendiam que só Jesus salva. Mas nós vamos no trabalho, nós vamos na nossa família, nós vamos em todos os lugares, de boca fechada, falamos um monte de coisa, contamos piada que não tem nada a ver, falamos o dia inteiro, mas não falamos que só Jesus salva. Nós achamos que isso é uma frase de efeito, mas isso é a maior verdade de todos os tempos. Só Jesus salva. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Esse Atos dos Apóstolos nos mostra algo extraordinário. Toda a palavra do Senhor é linda e eficaz. Mas no livro dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam falando sobre Jesus, o que ressuscitou,
Eles foram interpelados, eles foram aprisionados pelos religiosos dos seus dias. E isso me assusta de novo. Por isso, conselho, se preparem, porque nós vamos conversar sobre o que Deus quer para nós como igreja em Maceió. Será que Deus quer que nós façamos uma placa luminosa mais bonita de Maceió? Ou será que o brilho tem que estar em nossas vidas? Nós precisamos parar para pensar, porque eu senti na mesma hora, Mariana, um choque no meu coração. E vocês tomem cuidado, porque o meu coração não está tão forte assim. E eu não quero ficar viúvo. Mas eu senti uma pontada no meu coração na hora que a Janete me falou. Quando alguém me diz que uma pessoa morreu subitamente, e eu questionei, será que eu poderia ter dito alguma coisa sobre Jesus para esse jovem? Ou ele estava tão distante de mim que eu não poderia? Senhor, eu serei cobrado pela vida desse jovem. A minha oração íntima no meu interior, quando eu orei por causa do seu Cícero, esposo da Ivete, que viveu ao meu lado 4 anos e eu mal dei bom dia e boa tarde, boa noite para ele. Será que eu podia ter feito algo mais pela vida dele e eu não fiz? Esses irmãos aqui não se importavam. Aliás, eles vão concluir dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles vão concluir esse capítulo 4 assim. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se alguém não se agradar com a mensagem de que só Jesus salva, tem nada não. Você disse a mensagem. Você tirou o peso de sobre os seus ombros. Porque é isso que a palavra diz, se o espia não avisar, quando o inimigo se aproxima, quando o perigo se aproxima, o sangue do povo vai ser cobrado do espia, do vigia, da sentinela. Mas se a sentinela avisar, tocar a trombeta, e o povo for apanhado de surpresa, então o sangue deles será sobre eles. E eu sei que há pessoas que não querem congregar aqui, porque a palavra aqui é mocotó. Problema, querido, eu não vou mudar. Agora, saiba de uma coisa, você não é inocente. Você não ouviu meias verdades aqui não. Você ouviu a verdade por completo. E você tomou uma decisão baseada na sua mente, na sua cabeça. Você faz o que você quiser da sua vida, mas o meu trabalho é anunciar que só Jesus salva. Ser bonzinho não salva ninguém. Vamos chegar lá, irmã. Capítulo 4 de Atos, quem achou, diga amém. Diz aí, enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Quem estava incomodado? Quem estava incomodado, queridos? Você está vendo? Quando alguém se incomoda porque você está falando que Jesus ressuscitou, e quem ressuscitou tem autoridade para ressuscitar, para salvar, para dar vida eterna, porque ele venceu a morte. O evangelho que eles anunciavam era aquilo que eles estavam vivendo na prática, na vida deles. Irmã Poliana, não tem teologia maior do que você gritar para todo mundo ouvir que Deus, Jesus a quem eu sirvo, fez um milagre na vida da minha filha e só Ele salva. O esoterismo foi insuficiente. Os livros de psicologia foram insuficientes. Mas quando eu gritei o nome de Jesus, isso foi suficiente. E é. E eu não tenho que me envergonhar disso, porque só Jesus salva. Não tem outra coisa.
É muita coisa, eu te desafio a ler esse capítulo 4 todinho, mas vamos pontuar. A partir do verso 7 diz: mandaram buscar, eles mandaram prendê-los para interrogar outro dia, e mandaram buscá-los, no versículo 7, Pedro e João, e começaram a interrogá-los: com que poder ou pela autoridade de quem vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito, disse: ilustres autoridades e anciãos da nossa nação. Sabe o que isso nos ensina? Que eu tenho a verdade, mas eu preciso manter o respeito. Respeite. Eles não estão desrespeitosos, estão respeitando. Ilustres. Agora, querido, todo o teu lustre não é suficiente, porque eles vão continuar dizendo. Se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado, porque havia tido essa cura no versículo 3, no capítulo 3, e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores. Eu gosto dessas palavras, porque o Evangelho não tem meio termo, o Evangelho não tem oscilação, o Evangelho não tem dúvida. Deixa eu declarar a vocês o termo que ele usa, claramente, afirmar. Eu não tenho dúvida do que aconteceu. A questão é: eu estou vivendo Jesus plenamente ou eu estou oscilando ainda? Porque faz parte, querido, oscilação no começo da vida cristã de todo mundo, no começo da vida cristã de todo mundo, no começo da vida cristã de todo mundo, e exatamente no começo da vida cristã de todo mundo, oscilações acontecem. Então, se você ainda está oscilando, não importa se você tem 10 anos de congregado, você nem começou ainda. Arranque do seu lugar, dê um passo à frente. Não seja o mesmo hoje como foste ontem. E amanhã, seja alguém melhor em Cristo Jesus. Desafie-se e ore e clame ao Senhor misericórdia, porque não tem bom nessa terra. É só Ele que pode nos ajudar. É só Ele. É só Jesus, queridos. E quando eu digo só Jesus, é para fazer a vontade dEle. Não é esse povo que fica fazendo a sua vontade e fica dizendo só Jesus na causa. Cambada, eu não posso nem dizer o que eu estou pensando, que vocês escandalizam. Hipócrita é muito macio. Eu queria dizer outra coisa. Continua. Deixa eu dizer para vocês, aos senhores e a todo o povo de Israel, que isto foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Agora, se isso não fosse suficiente, vou esfregar na cara de vocês outra coisa. Aqui o texto, né? O texto que está dizendo, não é eu esfregar na de vocês, eles aqui vão esfregar na cara dos religiosos aqui, dizendo: Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram. Sabe o que quer dizer, Cauê? Quando estão desdenhando da tua fé, e você declarar, é esse Jesus que você está desdenhando aí, cambada de maçom, esse Jesus que vocês estão desdenhando aí, umbandistas, esse Jesus que vocês estão desdenhando aí, espíritas, é esse Jesus que tem poder, que transformou a minha vida e que pode transformar a sua. Porque vocês crucificaram Ele, mas Ele está de braços abertos para vocês. Ele não está de braços fechados, olha aí. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, porque ninguém pode vencer o Deus vivo. E pela autoridade dele, pela autoridade dele, que estes homens, aliás, que este homem se acha aqui curado diante dos senhores. Porque esse Jesus
é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Repita comigo: só Jesus salva. Vavá, só Jesus. Não tem bonitinho não para chegar na frente e entrar na fila porque eu sou o mais belo. Não tem beleza. Só Jesus salva. Está taxativamente determinado, descrito pelo Espírito Santo, pela palavra, pelos atos, pela história, pela geologia, por tudo que você quiser invocar, que não há salvação senão pelo nome de Jesus, senão por Jesus. Mas o meu temor é que, infelizmente, essa frase esteja se tornando apenas uma frase de efeito, apenas uma frase de para-choque de caminhão. Porque se for uma verdade, nós não vamos nos aquietar, nós não vamos nos acomodar, nós não vamos ficar confortáveis, sabendo que alguém pode partir subitamente desta vida sem Jesus e ir diretamente para o inferno. E eu tive a oportunidade de falar para ele e não falei. Nós não vamos, sabe, eu pensei, eu imaginei o que estaria passando na cabeça da Mari. Era só um pensamento meu, o pensamento da Mari é dela. Mas o que poderia estar passando na cabeça de alguém? O que pode passar na cabeça de alguém que vê um ente querido partir e saber que ele não... Sabe o que eu pensei, Mari? Como eu posso evangelizar essa mãe agora? E dizer para ela que o filho dela, se não entregou a vida dele a Jesus, de fato e de verdade, fora o íntimo dele, não me cabe julgar. Mas se houver um se ele não entregou, ele corre o risco de ter ido direto para o inferno. Pode ser bonzinho, pode ser bonitinho, pode ter sido o número 1 no concurso da faculdade, no Enem, pode ter dinheiro, pode ter tudo que você possa imaginar. Sem Jesus não há salvação. Será que nós entendemos a seriedade disso? O meu questionamento desde sexta-feira até agora, Zé, será que nós entendemos o que isso significa? Que só Jesus salva? Será, Zé? Será que nós entendemos? Você acabou de receber a sua neta, será que se ela olhar para você, durante o crescimento dela, ela vai entender que só Jesus salva? Zé, olha o tamanho da responsabilidade que Jesus coloca sobre as nossas vidas, o tamanho da responsabilidade de ser um cristão nos nossos dias. E eu vou te dizer uma coisa: sempre que há um mover de Deus, há um mover de Satanás semelhante, paralelo, no mesmo tempo. Será que a igreja está percebendo se ela está no mover de Deus ou no mover de Satanás? Porque a minha Bíblia diz que um certo lavrador mandou plantar uma vinha de trigo, mas à noite veio um inimigo e plantou uma vinha de joio junto com o trigo. Sabe o que significa isso, Marco? Toda vez que um mover de Deus está acontecendo, um mover de Satanás está acontecendo paralelo. E eu estou orando, Senhor, por que a Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 fala de discernimento de espíritos? Porque sem o discernimento de espíritos, a igreja vai ser levada por um mover de Satanás, achando que é um mover de Deus. E estando confortáveis na sua vida cristã,
como é que é o termo? Eu quero usar um termo que usam aí corriqueiramente, mas que é legal, é chique, é tipo chique da hora. Me diz aí um outro termo que usam aí, é glamuroso ser gospel, ser cristão, fazer a selfie na congregação na hora do louvor, porque aqui eu já estou registrando que eu cumpri o meu papel de cristão. Não, querido, eu não estou falando contra você fazer isso não, mas que isso jamais seja de fora para dentro, seja sempre de dentro para fora. Aquilo que está acontecendo no meu interior, o que é que eu estou vendo? Será que lá no Novo Rio, como é? Rio Novo, as pessoas estão entendendo que só Jesus salva, irmã Shirley? Será que na minha rua, na rua Anadia, no bairro Canaã, as pessoas estão entendendo que só Jesus salva? E se eu estou lá e elas não estão entendendo o que é que eu estou fazendo, será que lá no Portal do Atlântico, Pedras do Atlântico, as pessoas estão entendendo que só Jesus salva? Ou eu vou estar tão atarefado, tão cheio de coisa, correndo atrás de tanta coisa para pagar compromissos que eu fiz sem necessidade? Porque isso é uma estratégia de Satanás. Ele coloca na nossa vida um monte de necessidade desnecessária. Eu estou desafiando você a fazer uma faxina na tua casa e pegar tudo que você não usa há cerca de 3 meses e doar. Porque se você não usa 3 meses, você não precisa disso. Eu estou falando sério, queridos. Mas o inimigo é tão sagaz que agora tudo que você faz é uma propaganda. Usa o celular para você ver, 1 horinha que tu usar. Você vai ver o tanto de propaganda que vem para você comprar, coisa que você não precisa. A pessoa se enche de coisa e começa a perder o sono, porque tem que cumprir um monte de obrigações, porque ele tem que pagar contas que ele fez que ele não precisava, e a cabeça está cheia. Quando eu chego no final do dia, quem mora em apartamento, eu tenho uma dó muito grande. Eu tenho uma dó muito grande de quem mora em apartamento. O lugar mais tendencioso para depressão chama-se apartamentos. Se você vive enfrentando depressão, o meu conselho: venda, alugue, compre uma casa, crie galinha, plante uma horta, faça uma coisa diferente, você vai ver se essa depressão não vai embora. Estratégia de Satanás para iludir o povo. Sabe por quê? Você chega em casa, sai do carro, entra numa caixa, sai da caixa, entra noutra caixa, e mal você dá bom dia para alguém. Principalmente quem tem uma rotina de trabalho dura, difícil. Mas as pessoas estão indo, pulando dos prédios sem Jesus, cara. E eu fico pensando, nós entendemos essa frase? Ou nós achamos só que ela é legal? Ela é uma bonita frase. Eu vou fazer um adesivo e colocar no vidro do carro. Se isso não for prático, irmãos, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Tá bem, as pessoas você pode dizer para mim, pastor, mas as pessoas são duras. E eu sei que são duras. Mas Jesus não disse que porque elas são duras, eu tenho que parar de falar. Eu tenho que parar de anunciar. Não. Diga comigo, só Jesus. Diga, só Jesus salva. Mais uma vez, só Jesus salva. Agora feche os olhos e pense nessa frase e repita de novo, só Jesus salva. Você consegue ver alguém que não é salvo ainda? Você não precisa me dizer nome. Porque aqui, queridos, não tem boquinha não, como dizem os alagoanos. Você sabe. Há pessoas que você está pensando agora que não receberam ainda Jesus, mas que você às vezes
Acha que Deus vai mandar um anjo? Quando o anjo já é você lá. Você acha que Deus vai mandar um missionário? Quando o missionário já é você lá. É você. O Espírito foi derramado sobre toda carne. Querido, se você disser para mim agora, depois do culto, que tem alguém querendo ouvir falar de Jesus, que quer receber Jesus, sei lá, depois de Satuba, eu vou. Agora, nesse instante. Tem um parente seu, alguém? Isso para mim é prazer, é alegria. Ir jamais pode ser peso, jamais pode ser angústia, sofrimento. Falar de Jesus é prazer, é alegria. Declarar que só Jesus salva. Pastor, nós vamos tornar um povo muito antipático. É melhor ser antipático com quem vai para o inferno do que ser bonzinho. O bonzinho no termo do mundo. E a Bíblia me dá base para isso. Eu não tenho tempo para destrinchar, mas o conhecimento, a ciência não pode te salvar. Conhecimento, ciência, não pode salvar. A Bíblia diz que o conhecimento e a ciência desse mundo são loucuras. Lá no Coríntios 3, culturas e crenças não pode te salvar. Mas eu creio assim. Se não crer segundo a verdade, segundo a palavra, você não será salvo. Se a sua cultura não está alinhada à palavra de Deus, e você está indo longe dos caminhos do Senhor, ela pode ser uma cultura bonitinha, legalzinha. E eu estou vendo um monte de gente, crente gospel, né? É festa junina gospel, e aplaudindo. A cultura junina, querido, é idólatra, é idolatria. Não veste o seu filho de junino, não. Porque essa cultura não pode salvar o seu filho. Não pode salvar sua família. Culturas e crenças, crendices, não pode te salvar. Só Jesus salva. Religião não pode te salvar. Mas eu sou fiel à minha fé. Se a tua fé não é em Jesus Cristo, o único que salva, você está perdido. Mas na minha fé a gente faz o bem. Se o bem que você faz não é consequência de Jesus em você, você está perdido. Porque só Jesus salva. Então, alguém é muito religioso, alguém reza as Ave Marias, quantas são? 50 Ave Marias, todos os dias, religiosamente, você vai para o inferno, querido, porque essa religião está indo contra Jesus, o único que salva. Eu te desafio a me mostrar uma Ave Maria na Bíblia, edições paulinas, Septuaginta, qualquer uma que você quiser. Só Jesus salva. E não vem com neném que põe um Pai Nosso no meio, porque você só está desperdiçando o Pai Nosso. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Então não mistura. Jesus é Jesus e os ídolos são seus ídolos. Tanto os que já têm estátuas, quanto os que não têm estátuas ainda. Porque o próximo é: posição e status também não te salva. E eu tenho um monte de exemplos para te dar aqui, mas eu não vou dar, porque eu sei que você entende. Mas tem um monte de gente que tem posição. Mas eu sigo o fulano de tal que tem 10 milhões de seguidores. Querido, se não está baseado em Cristo Jesus, o Salvador, a verdade plena da salvação, você está perdido. Porque Jesus salva, mas Ele não salva qualquer um. Ele salva aquele que crê
que entrega a sua vida a Ele e que lhe obedece. E não vem com nhenhenhê não, que Jesus, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo. E Ele sabe que você anda levantando o nome dEle e continuando vivendo numa vida de pecado, achando que graça sobre graça é viver em pecado, porque a graça vai suprir os pecados. Não é isso que o Evangelho diz. Graça é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Graça é poder de Deus para você dizer não para o pecado com alegria no coração. É você dizer não para um suborno e ficar feliz. Mas eu já vi crentes dizendo, rapaz, eu disse um não ali para um suborno, mas era milhões, olha. Rapaz, olha, Jesus, ô milhão. Isso é negar Jesus, isso é negar a carne não, querido. Como diz um pastor aí, você não é crente não. Crente de verdade fica feliz. Disse não. Para a prostituta, a mulher da vida que está dando em cima de você, e você diz não para ela e você fica feliz por ter dito não. E todo mundo está te mangando de você, te chamando de marica, de boiola. Marica não é que eu entrego a idade, né? De boiola. E você sofrendo as acusações fica feliz, porque você foi fiel, porque você foi fiel ao seu esposo. Então status, posição, homens como Paulo, que tinha status e posição, disse aos filipenses que eu pego toda a minha posição, todo o meu status, tudo que eu tinha antes e jogo como lixo, só para ter Jesus, o meu maior tesouro. Porque Paulo entendeu que a posição e o status dele não podia salvá-lo. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Sabe o que eu quero, querido? Sabe o que eu estou sonhando? Eu estou sonhando com cada casa nossa pegando fogo por Jesus. E quando o vizinho passar na frente da tua casa, você grita lá e diz: ei! Você sabia que só Jesus salva? Se você não sabe, chega aqui, vamos tomar um café aqui, que eu vou te explicar esse negócio. Eu estou sonhando com isso. Eu estou sonhando com a igreja que não vai mais convidar pessoas para vir para o culto. Eu sonho com essa igreja que não convida pessoas para vir para o culto, que convida pessoas para vir para a sua igreja, para a sua casa, que leva essa pessoa a Jesus lá na sua casa, e que depois vai ter que trocar de carro para trazer a quantidade de vizinho que quer ir para a igreja com ele sem ele chamar, porque entendeu o Jesus que ele está servindo e quer ir atrás desse Jesus, e quer ir entregar-se a esse Jesus. Eu estou sonhando com a igreja que não vai fazer grandes eventos, mas que vai fazer um evento toda semana na sua casa, para transmitir Jesus para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Eu estou sonhando com isso. Estou desafiando Mariana e Robson para isso, para fazer os jantares que ela gosta de fazer. Ela tem alegria, prazer para fazer essas coisas. E não convida pastor não, porque a minha mãe disse que não confia em pastor gordo. Eu estou aumentando. Mas convida não crente. Leva o povo para receber, ouvir falar de Jesus. É essa igreja que Jesus estabeleceu aqui. Ela entendia que só Jesus salva. Queridos, eu ainda estou na primeira página, nem saí da primeira página. Quem diz amém? Porque eu estou dizendo a você, não confia no teu conhecimento. Há muitos intelectuais, mas eu já li tantos livros, eu fiz tantas faculdades, mas eu sou doutor, mestre, PhD. Querido, todo o teu conhecimento não te salva. Só Jesus salva. Ou você submete a isso, ou estás perdido. E eu vou dizer mais: há um grupo pagando para ver. E quem paga para ver, você anunciou, deixa eles continuarem pagando para ver. É negócio de salvação, e que não tem, que no final acaba tudo. Vai, pague para ver.
Eu não vou pagar para ver não, queridos, porque Jesus já pagou por mim na cruz, e eu já estou no colo dele há muito tempo. Já me atirei no colo dele há muito tempo. Mas eu olho para quem paga para ver, e eu digo, esse é do tipo daquele que nós ainda vamos falar aqui, mais corajoso que o Satanás. Porque nem o diabo quer ir para o lugar no final. E há uma turma pagando para ver se vai ou não sem Jesus. Continua pagando para ver. E lá na frente, nós vamos ver. Alguém me disse uma semana atrás aí, ninguém voltou para dizer como é. E eu digo, não vai voltar, porque a palavra não mente. Ao homem está escrito, determinado morrer uma só vez, e depois segue-se ao juízo. Ninguém vai voltar para te dizer não. Mas a Bíblia diz também que há os profetas, há a palavra para te dizer o que você tem que fazer ou não. Cabe a você obedecer ou se rebelar. Então te rebela e espera para ver o seu fim. Te rebela e espera para ver o seu fim. Eu quero ler ainda mais uns textos com você antes de concluir. E aí é ler mesmo. João capítulo 3, versículo 16. Você crê nisso, querido? Você crê que só Jesus salva? Eu sei que você crê. Mas eu quero que você me permita ser um irmão mais velho para você. E te puxar. E te instigar. E te colocar fogo para você ir para frente. Para você não ficar só no crer, um crer inerte. Sabe, uma Poliana, aquela fé inerte, que não se movimenta, que não fala. Deus te deu uma oportunidade na tua família tremenda. Não para não. Pega aqueles tios, pega aquelas tias e começa a declarar. Você está vendo aqui do meu lado, é um testemunho que Jesus é poderoso. Se dobrem diante de Jesus, não há outro Deus. Não para não. Porque eu vou dizer a você, lugar onde não chovia está chovendo. E nós vamos fazer ainda, eu vou esperar um tempo mais, que o estudo tem que ser profundo. Uma terça-feira da graça aqui, Escola da Graça, falar sobre luas de sangue. Eu já havia falado para o Marco, vamos fazer isso, para você saber o período profético que nós estamos vivendo. Queridos, a gente já pode sentir o preparar dos anjos com as trombetas para tocar a vinda do Senhor. E há muita gente dormindo, achando que não. Mas antes disso, há outros indo sem Jesus. E nós estamos fazendo o quê? Achando que é legal vir para o nosso culto. Culto é sempre bênção, querido, é maravilhoso. Nós não vamos parar nunca de cultuar o Senhor. Nós vamos continuar fazendo isso aqui. Mas isso aqui vai ser uma parte. A outra parte vai ser nas nossas casas. Irmã Valéria, eu estou vendo pelos olhos da minha fé. Não estou dando uma de profeta charlatão, não. Eu vejo pela fé que eu tenho. Pessoas sendo curadas na sua casa. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo na sua casa. A igreja de Jesus precisa sair desse 4 paredes e ser igreja de Jesus lá em casa. Eu posso ver um período de consagração, porque a Bíblia diz que quando 2 concordam sobre qualquer coisa nessa vida, nessa terra, assim se fará. Eu quero ver na unidade 7, 14, 21 dias de jejum e oração. E ao entrar aqueles 2 amigos nossos na sua casa, se não cair na porta já, de joelho, clamando e pedindo ao Senhor por misericórdia e por salvação. Eu desafio, porque eu estou aqui à frente hoje. Fui no dia 15 de setembro de 93 a um culto na Assembleia de Deus no interior do Pará, levado pelo Espírito Santo, esperando a hora que alguém dissesse quem quer entregar a vida a Jesus. E eu levantei a mão e fui para lá. Sabe por quê? Porque um grupo de 6, 7 jovens fizeram um desafio: orar e jejuar pela minha vida todos os dias, até que eu convertesse. 30 dias depois, queridos, eu estava lá, sem saber por quê, de joelho dobrado, me derramando, me desfazendo em lágrima. Nenhuma palavra evangelística no meu ouvido. Mas 6, 7 jovens dobravam o joelho todo dia, 5 horas da manhã, e orava, chorava, desesperado pela minha vida.
e pedia: Senhor, converte ele, quebra o coração dele, porque eu era duro, eu era ignorante, eu era bruto, mas o Espírito Santo pegou meu coração de pedra, queridos, arrancou e colocou um coração de carne. Aleluia! E é por isso que o Senhor fala para mim: vai para a África, eu vou. Vai para o Nordeste, eu vou. Se Ele me mandar para algum lugar, eu vou, queridos. Porque eu não resisto ao Senhor. E eu sei que não tem lugar melhor para se estar do que aonde Ele quer. Então pode me odiar, pode me detestar, mas eu te amo. Você pode me desdenhar de mim, você pode mangar de mim, mas eu amo vocês. E eu quero o melhor de Deus para as suas vidas. E eu quero ver Mateus e Fernanda, com toda a intelectualidade, com todo o achismo, dobrando o joelho na presença do Senhor. Eu quero ver João e Ana, com toda a sua intelectualidade, dobrando diante do Senhor. Eu ainda vou ver Vera, Cícero, tia Vânia, Antônio dobrando. Ainda vou ver teu filho, Zé, dobrando aos pés do Senhor. Mas nós temos que tomar uma atitude e clamar ao Senhor, esse que só Ele salva. Não tem salvação em conhecimento, não tem salvação em placa bonita de igreja, não tem salvação em live bonita, não tem salvação em slogan bonito. A única salvação que tem é em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. E ele diz em João capítulo 3, versículo 16, os irmãos conhecem o texto. NBV diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: só Jesus salva. O 17 diz: Deus não enviou o seu Filho para o mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga: só Jesus salva. Atos capítulo 2, versículo 21 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Aleluia! Atos capítulo 4, 11 e 12 nós já lemos: não há salvação em nenhum outro nome. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Diga: só Jesus salva. Não tem salvação. Se você está em Jesus, você é salvo. É óbvio, você precisa entender o que é estar em Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9: pois se você confessar com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo no fundo do seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será... Aleluia! Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa para a salvação. 11, as Escrituras nos dizem: todo aquele que crer em Deus jamais será decepcionado. Querido, a ciência te decepciona, as crenças te decepcionam, o dinheiro te decepciona, os postos, os status, uma hora você tem, outra hora você não tem, mas Deus, o Criador, jamais decepciona. Versículo 12: não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente suas riquezas a todos quantos lhe pedem, porque todo aquele que chama pelo nome do Senhor será salvo. Ele vai falar do capítulo 10, o versículo 14 ao 21 de Romanos, sobre como podem crer se não há quem pregue. Como? E como vão pregar se não há quem os envie? Um dos fundamentos básicos da igreja local é enviar. E eu sei
Nós estamos lutando, batalhando contra 2 anos de pandemia e tudo mais. Mas essa comunidade precisa enviar missionários. Não apenas financiar quem já está lá, não. Mas levantar aqui do nosso meio. Jundiá não foi para frente porque nós não tivemos alguém morando lá. Eu poderia ter ido, mas vocês continuariam? Talvez fosse, talvez sim, talvez eu fui covarde, porque a igreja local precisa mandar. Mas então, se não mandamos para longe, precisamos ser enviados aqui. Nós temos uma cidade com 1,3 ou 1,4 milhões de habitantes. Mais de 20% dessa cidade diz que não tem fé em nada, não tem uma fé, não tem uma crença. 20% de 1,3 milhões de habitantes dá o que aí, queridos? Os matemáticos. Mais de 200 mil. Uma igreja com 200 mil pessoas está bom para nós ou quer mais aí? Para começar está bom, né, cara? É só os que não têm uma fé, não professam fé nenhuma, não diz que é católico, não diz que é muçulmano, não diz que é judeu, não diz que é espírita, não diz que é umbandista, não tem fé nenhuma. E nós estamos fazendo o quê? Vamos nos levantar? Vamos anunciar que só Jesus salva. Mas há uma coisa interessante nesse texto que eu quero ler com você. Abre aí Romanos capítulo 10, você está aí já, né? Eu é que não estou. Então espera eu aí. A partir do versículo 14, eu vi uma coisa interessante que eu quero destacar. Versículo 18. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram, como diz as Escrituras. A sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu pergunto outra vez, será que o povo de Israel não entendeu que Deus daria a sua salvação para outros, se eles se recusassem a recebê-la? Sim, pois Moisés já disse: vou fazer o mesmo com Israel, vou provocar ciúmes neles, vou dedicar afeição a um povo que não é meu, provocarei a sua ira por meio de uma nação insensata. E mais tarde Isaías afirmou: povos que antes nunca se interessaram por mim, agora me procurando. Nação que nunca haviam me procurado, agora estão me encontrando. Há alguns, irmão Poliano, 2 coisas eu vou destacar: que ouvem e desdenham, e há alguns que estão sedentos. Há alguns que ouvem e recebem, há outros que ouvem e repudia. Mas isso não me abona, não me dá o direito de não anunciar. Eu preciso continuar anunciando. Então eu preciso ser essa pessoa que pregue que só Jesus salva. Os que crerem, glória a Deus. Os que não crerem, não é para minha vergonha, é para deles próprios. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 16. Você está aí? 1 João 3,16. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo. Quem é o exemplo? Quem se sacrificou primeiro? Qual é o sacrifício que você está fazendo? Jesus se sacrificou primeiro, Ivete. Qual é o sacrifício que eu estou fazendo? Ivete, eu fui trabalhar na África como fazedor de tenda. Eu trabalhava numa organização não humanitária.
eu tinha que dar conta de uma carga horária pesada, de 12 a 15 horas por dia. O meu único descanso, entre aspas, nessa organização, era sábado e domingo. Eu passei 10 anos na África e eu tive pouquíssimos momentos ditos de lazer, porque fazer a obra para mim era um prazer muito grande. Mas todos os meus fins de semana, durante 10 anos, eu dediquei ao Senhor. Era para eu descansar. Eu não ia descansar. Então, quando eu digo a você, irmão, quando você chega fim de semana e acha que tem direito de descansar, eu digo a você, em Cristo Jesus você não tem. Você tem um monte de gente em sua volta esperando Jesus. Estou cansado do trabalho. Mas o nosso descanso não é aqui. Sabe quem é o nosso sábado? É Jesus Cristo. Ele é o meu sábado. Eu descanso em Cristo para a eternidade. Aí ele vai dizer uma coisa aí. O exemplo é Jesus. Jesus veio, sacrificou, largou tudo que ele tinha de precioso. Conforto. Você acha que tem maior conforto do que no reino de Deus? No reino celeste? Ele largou tudo para vir morrer por alguém como eu era antes. Como você era antes. E ainda assim ele veio. Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. A pergunta: acreditamos que só Jesus salva? Emerson, acreditamos que só Jesus salva? Você acha que a igreja que reúne para dizer que está vendo chave, que está vendo contrato sendo assinado, que está vendo casa, que está vendo carro, você acha que ela acredita que só Jesus salva? Eles estão preocupados que só Jesus salva. Que beleza, hein? A melhor mansão que alguém poderia comprar aqui na terra. A trombeta toca. O que será dessa mansão? A melhor mansão que alguém pode ter é aquela que tem num bairro chamado Nova Jerusalém, numa cidade chamada Nova Jerusalém, onde suas ruas e praças são de ouro e de cristal, e que Jesus foi preparar um lugar para mim e para você lá. Esse é o condomínio que eu quero morar. Mas os homens estão correndo atrás de coisas aqui. Pastor, você está falando que não podemos ter? Nenhuma vez eu disse isso. Mas tudo que nós tivermos aqui tem que servir para um único propósito: declarar para esse mundo que só Jesus salva. Sabe por que as roças vão continuar? Porque só Jesus salva. Porque o fruto daquela roça é dízimo, é oferta, é investido na obra do Senhor. Porque se não for assim, queridos, não vale a pena. Não vale a pena. Só Jesus salva. Será que nós acreditamos nisso? Eu estou me desafiando, Cauê. Quando eu falo com você, é secundário. Já falei comigo. Já estou me esmurrando. Eu já estou sofrendo. Porque eu quero ver essa cidade rendida aos pés do Senhor. E eu sei o que eu preciso fazer. O problema é, entre o que eu preciso fazer e eu fazer, tem uma distância. Coisas acontecem, situações. Irmã Poliana, fala com Jesus. Você sabe que eu estou falando, que você já teve experiência. Fala com Jesus, você vai consagrar a sua vida por alguém. Você vai ver as primeiras semanas como é. Jesus, quando falou que ia consagrar a vida para nós, por nós, ele diz em João capítulo 17 que ele consagrou a vida dele por minha vida e por sua vida. Quando ele fez isso? Quando ele completou 30 anos, desceu as águas e saiu para o deserto para estar num banquete com o Espírito Santo, rindo e de vida boa. Não é isso que a Bíblia diz? É não? Ele foi para o deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites.
Você começa a consagrar a sua vida para Deus, você vai ver. O inimigo levanta, situações acontecem, coisas acontecem para quebrar a agenda. Eu vou orar todo dia, tal hora de tal hora. Coisas acontecem para estragar com a tua agenda. Você perde a hora, o alarme nunca parou de tocar, naquele dia para. Mas você insiste, você vai ver se o Senhor não vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória. Para concluir, abra comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Se você crê, e se eu creio, que só Jesus salva. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Versículo 1. Portanto, eu insisto, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Versículo 2. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Diga comigo, só Jesus salva. Diga, eu creio que só Jesus salva. Diga, Senhor, pelo teu Santo Espírito, crava em minha mente e em meu coração essa verdade, que só o Senhor salva. Me inquiete, me incomode, queime em meu coração e me faça um arauto dessa verdade, um pregador dessa verdade, um proclamador dessa verdade, em nome de Jesus. Só o Senhor salva. Amém. Vamos ficar de pé.